Shalom, shalom! Então vamos meditar em alguns versos que está em Yohanan Aleph, capítulo 1 e o versículo 8 e o 9. Muitas vezes as pessoas pegam esse verso para continuar pecando e na verdade o verso está falando da pessoa que ainda não está vivendo a mensagem do Criador, ainda não arrependeu, ainda não colocou sua vida na presença do Criador. Mas hoje eu vou trazer esclarecimentos sobre este verso. Se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aí as pessoas pegam esse verso aqui depois do arrependimento, depois dos pecados apagados, mas continua pecando. E lendo esse verso e continua no pecado. Ele não reconhece a si mesmo como aquela pessoa que nasceu de novo, como aquela pessoa que saiu das trevas para a luz, como aquela pessoa que estava mortos em ofensa e ressuscitou dos mortos. Mas ele continua com a obra morta. O 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a injustiça. Então, se você que ainda não reconheceu que o Mashiach, agora só que aquele que tem uma nova vida, aquele que está no Mashiach, aquele não é para ter pecado. Ele tem que confessar o pecado, igual está escrito no 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a injustiça. Não está falando diretamente para uma pessoa que já foi limpo de toda a injustiça, mas está falando da pessoa que ainda não limpou de toda a injustiça. Para confirmar essa palavra, 1 Yohanan capítulo 3 e o verso 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós éramos mortos em nossos pecados. Quando nós passamos da morte para a vida, aí nós lemos em Yohanan capítulo 3 e o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Yahweh não peca, porque nós passamos da morte para a vida. Então nós somos nascidos de Yahweh e não pecamos. Aquele verso está dizendo para as pessoas que ainda não foram nascidos de Yahweh, pois a sua semente permanece nele. A semente que ele recebeu para ter vida. E esse não pode praticar pecado, porque é nascido de Yahweh. Então aquele que nasceu de novo, aquele que uma vez reconheceu os seus pecados, ele não volta a pecar. E se ele voltou a pecar, nós lendo Yohanan capítulo 3 e o versículo 1. Sabeis que ele manifestou para tirar os nossos pecados e nele não existe pecado. Então quer dizer, se você fala que não pecou e diz que está nele, então ele não tirou os seus pecados, porque você continua com os seus pecados. Porque as pessoas que ele tirou o pecado não continua pecando. O 4 diz: todo aquele que comete pecado viola a Torá, porque o pecado é transgressão contra a Torá. Então é isso aí. Esta passagem é conhecida desse jeito e as escrituras não entram em contradição. Quando que você acha que ela está entrando em contradição, é porque você não leu o contexto para entender o texto. E aí está ensinando e enganando a todos a viverem fora da presença do Criador. Então é isso aí, pessoal. Shalom.